aqui nessa canção é que a chave do nosso coração é dele. Não podem existir quartos na nossa vida que Jesus não possa entrar. Por mais que a gente tente fazê-lo não entrar, ele já está lá. Ele vê, ele conhece. E essa é a hora em que a gente precisa entender que quando o Senhor olha para nós é porque Ele quer o melhor. Ele quer que a gente se pareça com Ele. Ele quer que a gente viva a vida dele aqui na terra. E a pergunta que eu faço para mim e para você hoje é: como é que está a nossa vida? Quais são as atitudes que nós estamos tomando na nossa vida? E essas atitudes estão honrando o nome do Senhor? Uma das coisas que o Jalber falou aqui é que o mundo está muito egoísta. Quando ele estava falando sobre sermos generosos e abençoarmos os necessitados, 23 anos atrás, quando a Igreja do Amor começou, a Igreja do Amor não começou numa cidade com a renda per capita maravilhosa, não começou num local onde todos tinham condições financeiras maravilhosas, não. Foi numa cidade. Inclusive eu tenho gente aqui que mora em Olinda, que é lá da nossa Igreja do Amor de Paulista. Tem gente aqui que é da Zona Sul também, que é da Igreja de Zona Sul. Mas começou numa cidade que é considerada uma cidade dormitório. As pessoas dormem lá e trabalham em Recife. Uma cidade que era considerada a mais violenta do Grande Recife. Havia muitas precariedades. Mas quando começou lá porque eu sei que foi direção de Deus. E com 7 pessoas que entenderam que precisavam ser altruístas, amorosas, pensar no necessitado, abençoar o necessitado. Mesmo sem muitas condições, a gente começava a pensar assim: o que a gente pode fazer para abençoar, para dar, para entregar? E aí começou o PEP, um colégio de estudo para crianças que a maioria delas eram filhas de traficantes. As crianças não podiam ir para o colégio na idade que elas tinham e ficavam ao léu. E muitas dessas crianças podiam estar entrando no tráfico por causa dos seus pais. E a gente disse: vamos mudar essa situação. Vamos dar comida para elas, vamos dar um café da manhã para elas, vamos dar um almoço, vamos dar educação, vamos ajudar elas. E muita coisa foi fluindo e daqui a pouco surgiu algo que a gente chamou de Marcha do Amor. Marcha do Amor. Como é isso? É a gente, todo o terceiro, se não me falha a memória, eu acho que é o terceiro ou o último domingo, as pessoas separam, como já disse, comida, alimentos. Nós somos uma igreja em célula. Nós temos redes de células e cada rede faz uma campanha para conseguir o maior número de alimentos para abençoar a vida dessas pessoas. E a gente montava as cestas, até que um dia Thalita disse assim: não, vamos fazer o mercado solidário. Vamos dar mais dignidade para essas pessoas, vamos deixar elas escolherem o que elas querem. Outra coisa, vamos trazer algumas coisas supérfluas que as crianças, os filhos dessas pessoas não têm. E aí Mercado Solidário surgiu. Aí surgiu o Instituto de Identidade, que começou a abranger mais ainda, porque não era só com criança, era com mulheres, com tantas variedades de pessoas necessitadas que precisavam, sabe de quê? Altruísmo. Essa é a mentalidade de Deus, gente.
entregar, dar. Mas a gente vive num mundo egoísta, com uma mentalidade de parasita. Você deve saber o que é que um parasita faz. Ele só quer consumir. Ele só quer o vem a nós. É o dá. Não há uma entrega. Apenas há uma retenção. A Bíblia diz que nós temos que nos parecer com Jesus. E Jesus não veio para receber, veio para dar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Sempre foi isso. Jesus, quando veio, Ele estava dando, Ele estava servindo. Nós vivemos num mundo onde o egoísmo ou a mentalidade de parasita é tão grande, porque a maioria das pessoas estão pensando em si mesmas, na sua glória, na sua honra, no seu status, na sua posição, no seu crescimento, no seu benefício. Quando a palavra de Deus vai trazer um direcionamento diferente para mim e para você. Hoje, existe um texto da Bíblia lá em Filipenses 2, do versículo 1 até o versículo 6, que nós vamos estudar aqui. Uma carta que Paulo escreve a uma igreja que era muito boa, uma igreja que inicialmente teve um coração muito aberto para a generosidade, para a fidelidade, para o altruísmo, mas de repente, por conta de egos, duas líderes, Evódia e Sintique, que começaram a se estranhar um pouco, começaram a entrar numa competição e começaram a olhar uma para a outra e dizer: eu sou melhor que você. E talvez começaram a fazer coisas pensando: eu vou fazer porque eu quero mostrar que eu faço, eu quero fazer o meu nome. E através disso, Paulo, que estava numa prisão, o mais interessante é que esse texto, muitos estudiosos, teólogos dizem que se tornou uma música, uma canção. Eu fico imaginando como é que um texto acaba se tornando uma canção. Por quê? Porque talvez a canção faz a gente se lembrar mais. Sabe aquela música que às vezes fica na cabeça, aquela música que é chiclete? Eu acredito que foi isso que Paulo quis fazer. Escreveu um texto para depois dizer assim: vamos fazer uma música e não esquece mais dessa música não. Para que vocês carreguem dentro de si o ensinamento que precisa ser colocado em prática. E aqui em Filipenses, Paulo começa de uma forma muito clara, porque é isso que tem que acontecer. Igreja é isso. Às vezes a gente alguns líderes têm medo de falar o que tem que falar quando sobe no púlpito. Aí pensam assim: não, vamos aliviar um pouquinho. Não, se falar isso, alguém pode ficar um pouco chateado. Uma das coisas que Deus sempre trouxe ao meu coração é o coração de Thalita desde o começo do ministério, mesmo com uma pouca experiência que a gente tinha, e mesmo com a pouca experiência que a gente ainda tem, porque a gente tem que aprender muito ainda. A gente fez um propósito com Deus: sempre falar para quem for preciso a verdade, de forma transparente, direta, confrontadora, mas com amor, entendendo que a gente tem uma grande responsabilidade. Quando a gente subir lá, Deus vai dizer assim: vem cá, vocês dois, vocês falaram o que vocês tinham que falar, ou vocês ficaram com medo? Nós nunca tivemos medo. Primeiro porque nós falamos para nós primeiro. Toda mensagem é primeiro para a gente, depois para vocês.
E uma mensagem, quando é pregada, ela é pregada para trazer transformação. Ela não é pregada para a gente dizer assim: mensagem maravilhosa, fui mais um domingo, bati minha carteirinha lá, glória a Deus, vou passar a semana toda agora tranquilo. Não, é para a gente ser transformado, é para ser confrontado, é para a gente na célula ouvir a mesma mensagem, mas agora de uma forma mais esmiuçada, para a gente poder ser mudado, porque esse é o propósito. E foi isso que Paulo fez. Na verdade, Paulo foi tão direto na mensagem que trouxe aqui, é como se ele dissesse assim: é isso que eu quero que seja colocado no meu coração e no seu. Ou a gente mata o ego, ou o ego nos mata. E quando o ego nos mata, mata a comunhão que a gente tem com Deus. E quando mata a comunhão que a gente tem com Deus, a gente deixa de se parecer com Deus. E você sabe com quem a gente começa a se parecer? Com o diabo. Hoje eu quero esmiuçar esse texto aqui. Começando aqui em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 3. E mostrando que a gente tem que ter cuidado com a mentalidade de parasita. De colocarmos os nossos interesses acima dos interesses dos outros. A mentalidade de querer sempre o dá, como Provérbios 30:15 diz: a sanguessuga tem 2 filhas, dá. Para de ter a mentalidade de que tudo gira em torno da nossa vida, do nosso eu, dos nossos desejos. Nós temos um modelo. O modelo de Paulo foi Jesus. E o nosso modelo não pode ser diferente. A Bíblia diz que Jesus se esvaziou de si mesmo. Jesus não começou sendo servo, ele era Deus. Mas ele assumiu a forma de servo para dar o maior exemplo para mim e para você. Hoje eu quero que você entenda qual é a mente que o céu resiste e qual é a mente que o céu celebra. Filipenses 2, versículo 3 e versículo 4, Paulo vai falar assim: nada façam por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. A primeira grande lição que a gente aprende aqui é que o ego é a raiz da mente que o céu resiste. O que é que muitas vezes está por trás de alguns comportamentos? Vamos nos perguntar hoje: por que eu faço isso? Talvez por interesse pessoal, talvez por vaidade. Essa palavra interesse pessoal no original significa ambição egoísta, motivação interior voltada para benefício próprio. E a palavra vaidade no grego literalmente significa glória vazia. Ou seja, se a gente tivesse que pegar esses 2 significados e juntá-los, o que a Bíblia está mostrando aqui é que uma mente que parece espiritual, mas ela está cheia de si e vazia de Deus. E o maior problema é que uma mente assim pode estar em cima do altar. Uma mente assim pode estar sentada aí, pode estar servindo, pode estar cantando, pode estar fazendo tudo, mas pode, infelizmente, estar em guerra contra o Espírito Santo. Gálatas 5,17 diz: a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Pastor, eu acho que o senhor está exagerando demais. O quê? Se no céu existiu isso, quem foi que derrubou o diabo? Ego. O querer fazer algo pensando em si, no seu próprio interesse.
deixando de lado o interesse de Deus, do seu Criador. Por isso que enquanto o ego estiver no trono do nosso coração, o céu estará resistindo. Essa é a hora em que a gente precisa observar o contexto, porque Paulo escreve isso para uma igreja que, como eu disse inicialmente, estava tão bem, era tão generosa, uma igreja cheia de fé, de dons, de talentos. Mas lembra? Estava sendo corroída pela competição. Qualquer coisa que a gente faça por competição, a gente está fazendo pelo nosso ego. E quando faz pelo nosso ego, não está envolvendo Deus. Uma mente parasita é uma mente que exige, é uma mente que cobra, é uma mente que nunca se entrega, nunca se oferece, nunca serve, só consome. Quer ser alimentada, quer ser notada, quer ser carregada, mas não quer, de forma alguma, ter a mentalidade correta, a mentalidade do sacrifício. É como se fosse uma idolatria a si próprio. E como é que Paulo vai quebrar essa estrutura mental? Ele vai dizer assim: considerem os outros superiores a si mesmos. Gente, a cultura romana era uma cultura que estava fundamentada em status, na hierarquia, na honra, na glória. Lembra? Guerras, generais que chegavam com toda pomposidade, querendo a glória da conquista, e isso era passado para as pessoas. Se naquela época era assim, quanto mais nos dias de hoje. Isso é contracultural. Por quê? Porque o ego nunca quer descer. O ego quer os holofotes. O ego quer as luzes. O ego quer os aplausos, quer o controle, quer o trono. Mas a mente de Cristo começa onde o ego acaba. Porque a mente de Cristo é diferente. O verdadeiro evangelho faz um convite para mim e para você. E o convite não é para que nós nos sintamos importantes. O convite é para que nós venhamos morrer para nós mesmos. Lucas 9:23 diz, e é Jesus dizendo: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O verdadeiro evangelho não é sobre se encontrar, é sobre se negar. O verdadeiro evangelho não é sobre você subir, é sobre você descer. O verdadeiro evangelho escandaliza. Sabe por quê? Quando a gente está vivendo para nós mesmos e não para Cristo, nós estamos indo num caminho errado. Chegou a hora de recalcularmos a rota. Por isso que Paulo vai escrever para essa igreja. O que Paulo queria mostrar aqui é que o ego é um buraco sem fundo e só quem se esvazia pode ser cheio da verdade. A verdade de Deus. Hoje, o Espírito Santo de Deus quer arrancar o mal pela raiz. Eu quero fazer algumas perguntas para mim e para você hoje. Quantas decisões nós temos tomado baseadas em nós mesmos? Quantas vezes nós deixamos de servir por orgulho? Sabe por quê? Porque não era do jeito que você queria, porque
não foi na hora que você queria, porque não foi na função que você queria. Sabe por quê? Porque você não foi valorizado como você queria. Talvez você diga assim: ah, pastor, não, calma, isso é carência. Não é carência, não. Isso se chama ego inflamado. E o que está inflamado precisa ser curado. Deus não negocia com o ego. Sabe o que é que Deus faz? Crucifica. Ou mesmo Paulo que disse: eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí tem gente que diz assim: eu quero servir, mas eu só vou servir quando o pastor me procurar. E quando ele me procurar, eu vou dizer tudo que eu já fiz em todos os lugares por onde eu passei. Porque aí ele vai ter que me colocar no lugar que eu quero. Parece que as histórias se repetem da nossa vida. Eu lembro que quando eu e Thalita estávamos na igreja lá dos meus pais, servindo, estrutura, tudo ok. De repente, nós fomos enviados para Paulista. E lá na nossa cabecinha, porque a gente nunca tinha ido para lá, a gente pensou assim: vamos para um lugar bem estruturado. Vamos para um lugar onde a gente vai ter mais liberdade de estar fazendo outras coisas. Bora lá. E quando a gente chega, 7 pessoas. Quando a gente chega, eu acostumado com o louvor, eu era do louvor, tocando, mudou tudo. Violão falando em línguas estranhas, de tão desafinado que era. A bateria se tornou um atabaquezinho. Não tinha tecladista. Não tinha louvor. Ao ar-condicionado que a gente tinha lá na outra igreja, não tinha. Na nossa tinha aquele calor, como a gente fala no Nordeste, de lascar o quengo. Mas tinha uma coisa. Entrega. A gente não foi para lá como pastor. Algumas pessoas até diziam assim: pastor Arthur, pastora Thalita. Eu dizia assim: não sou pastor, sou seminarista. A gente não foi para lá porque a gente estava querendo escrever o nosso nome. Confesso a vocês que inicialmente eu nem sabia se a gente ia ficar lá, porque era uma congregação e eu imaginava, eu acho que depois meu pai vai me colocar lá de volta na sede. Deve ser um teste. Não fomos para lá para dizer assim: agora bora brilhar. Não. A gente foi para lá para ser crucificado, para morrer. E eu vou dizer uma coisa: as histórias se repetem, porque quando Deus trouxe a gente de novo, tirando de um lugar maravilhoso, e não estou dizendo que aqui não é, mas quando a gente chegou aqui, foi a mesma coisa. Bora começar do zero. Aí sai um, sai outro, sai outro, sai outro, sai outro, sai outro, sai outro. Eu já tinha até me esquecido que acontecia isso. Começar um culto sem ninguém, quando estava acostumado com a multidão, batendo palmas, celebrando. Começar um culto sem telão, sem luz, sem... Mas tinha uma coisa: sempre vai ter. Porque se a gente quer deixar alguma coisa aqui, filhos, não é o nosso nome, é a nossa entrega, é o sacrifício. Sabe por quê? A gente quer que isso seja reproduzido.
que isso não se acabe, porque não acabou com Jesus. E por isso que Paulo estava lembrando a igreja de Filipos: continue fazendo a mesma coisa, arranca o ego pela raiz. Se você quiser fazer alguma coisa aqui, nem me diga que você vai fazer, faça, e faz para Ele. Faz olhando para Ele, mesmo sem ninguém te ver, mesmo sem ninguém te celebrar, mesmo sem ninguém. Ei, tem alguém que está te olhando e tu não sabe o quanto de recompensa tem para a sua vida, porque vem dele. Paulo queria mostrar isso para Evódia, para Sintique. Eu acho que se ele tivesse que pregar uma mensagem só para elas, ia ser: mulher, melhore, né, meu amor? Mas a verdade é que eu e você, todos nós precisamos melhorar. Sabe por quê? Porque a igreja é do Senhor e vai crescer. Meu filhão Jalba disse que a gente tem um lugar para 900 pessoas, e eu sei, logo logo a gente está lá. Mas daqui a pouco esse lugar vai ficar pequeno e a gente vai para o maior. Daqui a pouco o lugar que vai ser maior vai ficar pequeno e a gente vai para um maior. Mas tudo é para a Igreja do Amor ser conhecida na América. Uou, pastor Arthur, pastora Thalita, liderança. Não. Sabe por quê? O lugar maior é lá, é no céu, onde a gente vai continuar servindo, se entregando, honrando e dando aquele que é digno, porque nós não fazemos, como diz a Bíblia, nada para os homens, mas para Deus. Que o ego seja arrancado do nosso coração, que a mentalidade de parasita seja arrancada do nosso coração. Hoje é o dia de declararmos guerra ao ego. Hoje é o dia de ouvirmos a voz do Espírito Santo e a gente crucificar o nosso eu. E se antes eu ou você fizemos alguma coisa dizendo assim: deixa eu mostrar, deixa eu ver o que é que eu posso me beneficiar, deixa eu aparecer aqui, deixa eu ter os holofotes, que hoje seja o dia de quebrantamento do nosso coração. Sabe para quê? Para Deus olhar para a gente e dizer assim: agora sim, filho, agora eu posso te exaltar, porque você vai me exaltar. Por isso que vem a segunda grande lição de Paulo aqui. A mente de Cristo é a única que o céu reconhece. Filipenses 2, do versículo 5 ao 8 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Depois de Paulo aqui denunciar a raiz do ego, ele vai agora apresentar o antídoto. O antídoto é a mente de Cristo. E o que ele está falando aqui não é: vamos lá, imita externamente Jesus. Não, o que ele está falando aqui é: deixa Jesus te transformar por dentro. Essa palavrinha no grego para atitude, para mente, é phroneo. E o significado é um modo de pensar, disposição interior, intenção profunda. Paulo estava dizendo assim: eu não quero ver você sendo mudado no que você faz apenas, eu quero ver a mudança por dentro. É aqui dentro, porque é assim, quando Cristo é o nosso modelo, a gente olha para ele e entende que ele não começou sendo servo, ele começou sendo Deus. Mas mesmo em forma de Deus, mesmo tendo toda a glória, toda a majestade, toda a honra, todo o louvor, toda a autoridade, mesmo com tudo isso, ele não se apegou a isso. E essa expressão no grego amplia ainda mais o significado e faz a gente conhecer mais ainda o coração de Deus. Ela significa algo a ser agarrado com força. Sabe o que isso significa? Jesus abriu mão voluntariamente daquilo que ele podia agarrar com força
o direito que ele tinha de ser Deus, de agarrar com força o direito que ele tinha de ser filho. Não. Ele abriu mão. E ele não reteve. Ele entregou. A grandeza sempre vai estar no que você entrega, não no que você retém. O mundo diz assim: tenha mais, retenha mais. E a Bíblia diz: dê mais, entregue mais. E é como o Jalba disse, não é só no aspecto financeiro, é na vida, é no tempo, é nos talentos, é em tudo. Em tudo. O mundo fala: busque a autopromoção. E a Bíblia diz: busca a obediência. O mundo diz: vai, busca a glória pessoal. E Deus diz assim: busca a vontade do Pai. Foi difícil para a gente. Foi difícil. Eu sei que tem gente que não entende. Difícil sair do Brasil e ir para os Estados Unidos. Você não está na nossa pele. Você não viveu o que a gente viveu nesses 2 anos e meio. E eu vou te falar mais. Tem muita gente que sabe o que é isso aqui, porque você sabe. Mas vale a pena. Porque ter a mente de Cristo é isso. Entender que esses dias a gente estava conversando com a Thalita e ela disse: amor, às vezes eu fico pensando, a gente podia ter ido para outro lugar. Ou talvez nem ter ido. E eu disse: filha, eu sei que diante de tudo que a gente viveu, o pensamento humano é esse. A pergunta é: uau, a gente tinha que ter passado por tudo isso. Mas quando a gente ouve Paulo falando e vê Jesus fazendo no trono, descendo, essa é a hora que a gente diz assim: eu não estou fazendo nada, mas pelo menos eu estou obedecendo. Esse é o coração, essa é a mente que Deus quer que eu e você tenhamos. É o coração que obedece, é o coração que se esvazia. A Bíblia diz: esvaziou-se a si mesmo. E eu estou tentando procurar na origem de cada palavrinha aqui o significado para que você e eu entendamos melhor. Essa palavra vem de kenosis, que é o conceito teológico do esvaziamento de Cristo. Jesus não veio apenas servir a Deus, Jesus veio servir as pessoas. E essas pessoas mereciam? Não. Foram as mesmas que gritaram: crucificam, crucificam, crucificam. Mas é isso. Por isso que nós somos servos de Deus, servos das pessoas e servos da cruz. Porque por mais que o mundo diga assim: cadê a glória? Não existe nenhuma glória sem existir cruz. Não existe. A mente que o céu reconhece é essa. A mente que o céu reconhece não é daquela pessoa ou do líder que está mandando. É do servo que se entrega. A mente que o céu reconhece não é daquela pessoa que está exigindo, mas é da pessoa que é exigida e se cala, como Jesus, o cordeiro que se calou. Não é do crente que aparece, que está na foto do Instagram. É do filho que se humilha. Entenda um princípio: quem quer ser cheio da glória de Deus precisa estar esvaziado de si mesmo. Sabe, o orgulho aqui na igreja de Filipos começou a gerar tensões. E essa é a hora que Paulo diz assim: ei, parem, olhem para Cristo.
Ele não disse assim, gente, bora parar de fazer barulho aí. Não. Ele disse assim, vocês têm que pensar diferente. Porque mudar comportamento sem transformar a mentalidade não adianta. E eu sei que a gente está numa febre de emagrecimento. Tem gente que eu olho assim, rapaz, como é que tu conseguisse? Isso é bom. Existem algumas coisas que podem ajudar. Um tal de Monjaro, Ozempic. Pode. Agora, olha para mim. Se não mudar aqui, não vai mudar aqui. A transformação tem que vir daqui, ó. Daqui, ó. A mente de Cristo é o sistema operacional do reino. Sem ela não roda nada, não acontece nada. Tem que ter o processo da cruz para chegar na glória do reino. E como é que isso acontece, pastor? É pela obediência. Obediência até o fim, porque Cristo não buscou honra, ele foi até o fim, e o fim foi de morte. Eu sei que isso não é bonito. O pastor Jeremias diria assim, é brutal. Sabe por quê? Porque isso é humilhação. Mas essa humilhação ou a humildade, que eu aprendi que é o único solo onde o reino floresce. Humildade. A gente lá estava acostumado a ter tantas pessoas para a gente poder, organizar tantas coisas, mas quando chegou aqui, não foi assim não. Bora carregar a mesa, bora carregar isso, bora carregar aquilo outro. E eu vou te dizer uma coisa, o nosso coração nunca mudou em relação a isso. Não. Talvez vocês veem, quando a gente chega no Brasil, o pessoal lá recebendo com alegria, aquela saudade, mas a gente continua servindo. Seja lá, seja em Maryland, seja em Portugal, seja em qualquer lugar. É carregar a caixa, bora carregar a caixa. É para tocar o violão e louvar e dirigir o louvor, bora de novo. É para lavar o banheiro, bora lavar o banheiro. É o quê? É para jogar o lixo, vamos jogar o lixo. Porque não são atos externos, é interno, é aqui dentro. O diabo pensou que podia enganar Deus. E por muito tempo ele estava fazendo as coisas do lado de fora, mas lá do lado de dentro ele pensava, ninguém sabe. Até que a casa caiu. E sabe por que cai? Seja na minha vida ou na sua, a Bíblia diz, Deus não dá a sua glória para ninguém. Qualquer coisa que eu ou você tentarmos construir para nós mesmos vai ser derrubado, como foi a Torre de Babel. Mas se você diz assim, Deus, eu quero fazer para ti, aí você começa a se esvaziar, você começa a se render, você abraça a cruz, não abraça o seu direito. Aí o que é que acontece? Aí Deus te honra, Deus te exalta, Deus te usa como nunca. Mas tem que carregar a mente de Cristo. E para carregar a mente de Cristo, vai ter que ter coragem para viver como Ele viveu. Porque para viver como Ele viveu, vai doer. Vai doer. Por isso que Paulo quis trazer a última lição. E um princípio tão poderoso para a nossa vida. Porque esse é o desejo de Deus. Deus quer que a gente avance. Deus quer nos usar, gente. Deus quer nos usar. Deus quer que a gente seja uma luvinha que Ele vai colocar a mão e Ele vai usar. Ele quer que a gente seja o seu instrumento aqui na terra. Mas só avança quem escolheu se entregar.
Filipenses 2, a partir do versículo 9, diz: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Esse por isso é como uma chave que destranca o entendimento da pessoa. Perceba, a exaltação de Jesus foi uma consequência direta do seu esvaziamento. É isso que vai acontecer. Deus vai olhar para o seu coraçãozinho. Ele vai dizer assim: ele tem a motivação correta. Eu vou usá-lo mais. Eu vou honrá-lo mais. Porque eu sei que quando ele estiver lá em cima, ele vai continuar aqui embaixo, junto de mim. A promoção do reino não vem com a autopromoção pessoal. Não, vem com a rendição. Se você pensa que o céu reconhece quem se impõe, que o céu reconhece quem... Não, é quem obedece. A Bíblia diz assim que Deus deu a Jesus o nome. Não foi Jesus, foi Deus. Porque Jesus sempre foi submisso e obediente a Deus. Quando Deus nos dá algo, não é por causa daquilo que nós conquistamos com as nossas mãos. É por causa daquilo que nós demos a Ele com as nossas mãos. A matemática do céu é isso: 100% de entrega, mais 0% de ego, é igual a exaltação, honra. O céu coroa a quem se entrega. A nossa geração, como já eu disse, é diferente, é egoísta. Quer estar por cima, quer os likes, quer os seguidores, quer a influência, quer os... Mas com Deus é diferente. A Bíblia mostra que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. E as pessoas não se dobrarão diante de um orgulhoso, se dobrarão diante de um humilde. De um humilde. De alguém que entende que a coroa não vem antes da cruz, que entende que o trono não vem antes da toalha, que a glória não vem antes da entrega. Quer crescer? Se prepare para morrer. Por isso que Paulo diz: olhem para Jesus, olhem como ele viveu, olhem como ele foi exaltado. Ele foi exaltado. Para de tentar se levantar sozinho. Para! Como é que eu faço então, pastor? Abaixe-se. Sirva. Maria aos pés. Marta fazendo, querendo mostrar a Jesus: estou fazendo, ninguém está me ajudando. E Jesus está dizendo: Marta, Marta, vem cá, escolhe a melhor parte, desce. A pessoa diz assim: mas é porque eu me sinto ignorado, pastor. Eu me sinto esquecido, pastor. É porque eu me sinto desprezado. Porque então deixa eu te dizer uma coisa: não é que Deus te abandonou, não. Mas se tudo isso está acontecendo na sua vida, pode ser que Ele esteja te escondendo, para te quebrar, para te proteger de você mesmo. Paulo disse que tinha um espinho na carne. Quem? Paulo mesmo que escreveu esse texto aqui. Um espinho na carne.
Como assim, pastor? E Paulo começou a entender que precisava do espinho. Por mais que ele tivesse dito, Deus tira, e ninguém sabe o que era, mas Deus não tirou. Deixou lá, para que Paulo nunca se esquecesse. Não há lugar mais alto que está aos pés de Jesus. E de entender que Deus só vai colocar no altar aquilo que passar primeiro pela fornalha. Shadraque, Mesaque, Abednego, fornalha. Daniel, cova dos leões. Hoje a decisão que a gente tem que tomar é: eu vou querer ser exaltado ou vou querer ser obediente? Qual é a mentalidade que eu vou escolher? De parasita ou de doador? Eu quero repetir esse trecho da palavra que a gente leu, porque eu quero que seja fixado no nosso coração. E repetir, sabe para quê? Para que a gente não se esqueça. A repetição gera retenção. Filipenses 2,5 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Paulo não está dizendo assim, vem cá admirar Jesus, não. Ele está dizendo assim, vem viver como Jesus viveu. Vem pensar como ele pensou. Porque mentalidade de Cristo não é doutrina, gente. Não. É escolha diária. Não é algo humano, é algo divino. E hoje a gente aprendeu que a raiz da mente que o céu resiste é o ego. Que o modelo que o céu reconhece é o esvaziamento de Cristo. E que a única forma de crescer em Deus é através da obediência. Eu disse que esse texto se tornou um hino, mas é muito mais do que um hino, é um espelho, é um teste, é uma convocação para a minha vida e para a sua vida. Qual a decisão que nós vamos tomar nesse dia? Vamos entrar na guerra contra o orgulho ou não? E se você está dizendo assim, será que vale a pena? Olha para Cristo, que se esvaziou e que Deus o exaltou soberanamente. Por mais que ele estivesse na cruz, a cruz não foi o fim da história, foi o ponto de partida da exaltação eterna. Quando a Bíblia diz que Deus exalta os humildes, dá graça aos humildes, porque essa é a verdade. A semeadura é opcional, mas a colheita é certa. Hoje, que eu e você possamos dizer a Deus: Deus, tira o me dá da minha boca e coloca o eis-me aqui, o meu coração. Fique em pé no seu lugar, por favor. Eu aprendi que não adianta continuar se alimentando de tudo e de todos se nós não nos tornarmos pão para alguém. Como assim? Jesus é o pão do céu. Jesus quer que a gente o imite. Certo pastor, quando estava conversando com um líder jovem, ele fez uma pergunta para ele assim: você quer que Deus use você como Jesus foi usado? E aquele líder prontamente disse: claro. E o pastor disse assim: então esteja pronto para ser ferido como Jesus foi. A grandeza do reino nunca vem antes da entrega, sempre vem depois da cruz. Bonhoeffer disse: quando Cristo chama um homem, ele o convida para vir e morrer. A pergunta que eu faço para mim e para você hoje é: quem aqui vai se entregar como sacrifício vivo
santo e agradável a Deus. É o nosso culto racional, como diz a Bíblia, e deixar que o ego morra e Jesus viva. Feche seus olhos. Vamos entoar essa canção. Que seja a nossa oração. Mais de ti, mais de ti, mais de ti.